Segundo Reis, capítulo 14, reinado de Amazias em Judá. No segundo ano de Jeoás, filho de Joacás, rei de Israel, começou a reinar Amazias, filho de Joás, rei de Judá. Ele tinha 25 anos de idade quando deu início ao seu governo e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jeoadã. Ela era de Jerusalém. Amazias praticou o que o Senhor aprova, todavia não como Davi, seu predecessor. Em tudo seguiu o exemplo do seu pai Joás. Entretanto, os altares pagãos não foram derrubados. O povo continuava a oferecer sacrifícios e a queimar incenso neles. E logo que o poder real se consolidou em suas mãos, mandou matar aqueles seus servos que tinham assassinado o seu rei, seu pai. Mas não mandou matar os filhos dos assassinos, em obediência ao que está escrito no livro da Torá, da lei de Moisés, onde Yahvé ordenou expressamente: os pais jamais deverão ser mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada um cumprirá sua pena e morrerá, se for necessário, pelo seu próprio pecado. Foi Amazias que também venceu 10.000 edomitas no Vale do Sal e conquistou a cidade de Selá em combate, alterando seu nome para Joquiteel, nome pelo qual essa cidade é conhecida até nossos dias. Amazias é derrotado por Jeoás. Certo dia, Amazias enviou mensageiros a Jeoás, filho de Joacás e neto de Jeú, rei de Israel, com o seguinte desafio: venha a guerra! Enfrentemos um ao outro. No entanto, Jeoás, rei de Israel, mandou em resposta a esta mensagem a Amazias, rei de Judá: o espinheiro do Líbano mandou dizer ao cedro do Líbano: dá tua filha em casamento a meu filho. Mas o animal selvagem do Líbano veio e pisoteou o espinheiro. Na verdade, atacaste Edom e te tornaste arrogante, glorias-te disso. Contudo, fica em tua casa, pois por que causaria uma desgraça para ti e Judá? Mas Amazias não deu ouvidos a essa advertência, e Jeoás, rei de Israel, partiu para a guerra. Enfrentaram-se os dois, ele, Amazias, rei de Judá, em Bet-Semes, no território de Judá. E Judá acabou derrotado por Israel, e cada um fugiu para sua casa. Jeoás, rei de Israel, prendeu Amazias, rei de Judá, filho de Joás e neto de Acasias, em Bet-Semes, e dirigiu-se a Jerusalém, onde derrubou 180 metros da muralha da cidade, desde a porta de Efraim até a porta da esquina. Apoderou-se de todo o ouro e prata e de todos os objetos que se encontravam na casa de Yahvé e no tesouro do palácio real, além de reféns, e retornou para Samaria. A morte de Jeoás, rei de Israel. Ora, os demais atos de Jeoás, tudo quanto realizou, sua glória e façanhas, em sua luta contra Amazias, rei de Judá, estão escritos no livro das crônicas do rei de Israel. Joás repousou com seus antepassados e foi sepultado em Samaria, com o rei de Israel. Jeroboão, seu filho, foi aclamado seu sucessor. A morte de Amazias, rei de Judá. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu mais 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Joacás, rei de Israel. Todos os demais acontecimentos importantes do reinado de Amazias estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Tramaram contra ele uma conspiração em Jerusalém. Ele fugiu para Laquis, mas mandaram persegui-lo até Laquis e ali o mataram. Transportaram seu corpo a cavalo e o enterraram em Jerusalém, junto de seus antepassados, na cidade de Davi. Todo o povo de Judá escolheu Amazias, também chamado Uzias, de 16 anos, rei em lugar de seu pai Amazias. Ele edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei repousou com seus pais. O reinado de Jeroboão II, de Israel. No 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, Jeroboão, filho de Joás, foi proclamado rei de Israel, em Samaria. Reinou 41 anos. Ele praticou o que era mal aos olhos do Senhor, e não se afastou de todos os erros e pecados que Jeroboão, filho de Nebate, tinha feito Israel cometer.
Estabeleceu as fronteiras de Israel, desde a entrada de Amate, no norte, até o mar de Arabá, o Mar Morto, no sul, tudo conforme Yahvé, o Senhor, Deus de Israel, havia prometido por intermédio do seu servo, o profeta Jonas, filho do profeta Amitai, de Gat-Efer. Porquanto observou o Senhor que a aflição de Israel era sobremodo amarga, porque não havia nem escravo, nem livre, nem quem socorresse a Israel. Considerando que Yahvé não dissera que apagaria o nome de Israel de debaixo do céu, o próprio Senhor os libertou por intermédio de Jeroboão, filho de Jeoás. O restante da história de Jeroboão, tudo o que realizou e suas façanhas, as guerras que empreendeu e como reconquistou Damasco e Amate para os domínios de Judá e Israel, tudo isso não está escrito no livro das crônicas de Israel? Descansou Jeroboão com seus antepassados, com os reis de Israel, e Zacarias, seu filho, ascendeu ao trono e reinou em seu lugar. Segundo Reis, capítulo 15, o reinado de Azarias, rei de Judá. No 27º ano do reinado de Jeroboão, rei de Israel, Azarias, filho de Amazias, rei de Judá, iniciou seu reinado. Tinha 16 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jecolia, de Jerusalém. Fez o que é agradável aos olhos de Yahvé, como tudo o que fizera seu pai Amazias. Entretanto, os altares pagãos das colinas não foram retirados. O povo continuava sacrificando e queimando incenso nesses locais. Então o Senhor feriu o rei com lepra até o dia da sua morte. Permaneceu o rei morando em sua casa, separada. Seu filho Jotão regia o palácio e governava o povo. Os demais atos de Azarias e tudo quanto realizou estão escritos no livro das crônicas do rei de Judá. Azarias repousou com seus antepassados e o sepultaram com eles na cidade de Davi. Seu filho Jotão assumiu seu trono e reinou em seu lugar. Zacarias reina 6 meses em Israel. No 38º ano do governo de Azarias, rei de Judá, Zacarias, filho de Jeroboão, reinou 6 meses sobre Israel em Samaria. Fez o que era mal diante de Yahvé, como haviam procedido seus antepassados. Jamais abandonou os pecados que Jeroboão, filho de Nebate, tinha induzido todo o povo de Israel a cometer. Salum, filho de Jabes, conspirou contra ele, feriu-o diante do povo, matou-o, e ocupando o trono, reinou em seu lugar. O restante da história de Zacarias está registrado no livro das crônicas dos reis de Israel. Então cumpriu-se a palavra do Senhor, dita a Jeú: teus descendentes se assentarão sobre o trono de Israel até a 4ª geração. E assim, deveras, aconteceu. Salum reina um mês em Israel. Salum, filho de Jabes, começou a reinar no 39º ano de Uzias, rei de Judá, e reinou durante um mês em Samaria. Subindo de Tisa, Menahem, filho de Gadi, veio a Samaria, feriu ali a Salum, filho de Jabes, matou-o e reinou em seu lugar. Quanto aos mais acontecimentos do reinado de Salum e a conspiração que liderou, estão escritos nos registros históricos do rei de Israel. Então Menahem, vindo de Tisa, atacou Tifsa e feriu todos que lá se encontravam e os que estavam ao redor, porquanto eles se recusaram a abrir as portas da cidade. Saqueou Tifsa e rasgou ao meio todas as mulheres grávidas. O reinado de Menahem, rei de Israel. No 39º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Menahem, filho de Gadi, tornou-se rei de Israel e governou 10 anos em Samaria. Ele praticou o que Yahvé reprova. Durante todo o seu reinado, não se desviou dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, conduzira Israel a cometer. Então Tiglat-Pileser, também chamado Pul, rei da Assíria, invadiu o país e Menahem lhe deu 35.000 quilos de prata, a fim de conquistar seu apoio e manter-se no trono. Menahem cobrou essa quantia de Israel. Todos os homens de posses tiveram de contribuir com 600 gramas de prata no pagamento ao rei da Assíria. Mediante tal acordo, o rei da Assíria suspendeu seus planos de invasão e se retirou daquelas terras. Todas as realizações do rei Menahem estão escritas na história do rei de Israel. Menahem adormeceu com seus antepassados e Pecaías, seu filho, passou a reinar em seu lugar. Os atos de Pecaías, rei de Israel.
No 50º ano de Azarias, rei de Judá, começou a reinar Pecaías, filho de Nebate, que levou Israel a pecar. Fez o que era mal perante Yahvé, o Senhor. Não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que levou Israel a cometer. Um dos seus principais oficiais, chamado Pekah ben Remaliahu, Peca, filho de Remalias, conspirou contra ele e o feriu em Samaria, na fortaleza da casa do rei, juntamente com Arobe e com Arié. Com Peca estavam 50 homens dos gileaditas. Peca o matou e passou a reinar em seu lugar. Quanto aos mais atos de Pecaías e a tudo quanto fez, eis que estão registrados no livro da história dos reis de Israel. O governo de Peca, rei de Israel. No 52º ano de Azarias, rei de Judá, começou a reinar Peca, filho de Remalias, e governou a nação de Israel em Samaria durante 20 anos. Ele errou fazendo o que Yahvé não aprova. Não se desviou dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, induzira Israel a praticar. Nos dias de Peca, rei de Israel, veio Tiglat-Pileser, rei da Síria, invadiu e tomou as terras de Ion, Abel-Bet-Maaca, Janoa, Quedes, Azor, Gileade e Galileia, toda a terra de Naphtali, e levou os seus habitantes para a Síria, a fim de servi-lo. Oséias, filho de Elá, conspirou contra Peca, filho de Remalias, e o feriu, e o matou, e reinou em seu lugar, no 20º ano de Jotão, filho de Uzias. As demais realizações de Peca e tudo quanto empreendeu estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. Os atos de Jotão, rei de Judá. No ano segundo de Peca, filho de Remalias, rei de Israel, começou a reinar Jotão, filho de Uzias, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e governou durante 16 anos em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jerusa, filha de Zadok. Fez o que era reto perante Yahvé, o Senhor, e em tudo procedeu de acordo com o que fizera Uzias, seu pai. Entretanto, os altares idólatras não foram derrubados. O povo continuou a adorar e oferecer sacrifícios pagãos e a queimar incenso nesses locais. Todavia, Jotão reconstruiu a porta superior da casa de Yahvé, o Senhor. Quanto aos mais atos de Jotão e a tudo quanto realizou, porventura não estão registrados por escrito no livro da história dos reis de Judá? Naquela época, começou o Senhor a enviar contra Judá a Rezim, rei da Síria, e a Paca, filho de Remalias. Repousou Jotão com seus antepassados e foi sepultado junto a seus pais, na cidade de Davi, seu predecessor. Em seu lugar passou a reinar Acais, seu filho. Segundo Reis, capítulo 16, reinado de Acais em Judá. No 17º ano de Peca, filho de Remalias, começou a reinar Acais, filho de Jotão, rei de Judá. Acais tinha 20 anos de idade quando começou a reinar e governou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que é agradável às olhos de Yahvé, seu Deus, como havia feito Davi, seu antepassado. Imitou a conduta de alguns reis de Israel e chegou a fazer passar seu próprio filho pelo fogo, seguindo as tradições e costumes das nações pagãs que Yahvé havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Ofereceu sacrifícios e incenso nos lugares altos, nas colinas e debaixo de toda árvore verdejante. Acais pede ajuda aos assírios. Então subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Remalias, rei de Israel, a Jerusalém para pelejarem contra ela. Cercaram Acais, porém não puderam prevalecer contra ele. Na mesma época, Rezim, rei da Síria, restituiu Elate à Síria e lançou fora dela os judeus. Os edomitas mudaram-se para Elate, onde habitam até os nossos dias. Acais enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Síria, clamando: Eu sou teu servo e teu filho. Sobe e livra-me do poder do rei da Síria e o poder do rei de Israel, que se levantaram contra mim. Tomou Acais a prata e o ouro que se acharam no templo de Yahvé e nos tesouros da casa do rei e mandou de presente ao rei da Síria. O rei da Síria atendeu seu pedido, subiu contra Damasco e apoderou-se dela. Deportou seus habitantes para aqui e mandou matar Rezim. A idolatria de Acais. O rei Acais foi para Damasco a fim de encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Síria, e observando ali um altar,
mandou ao sacerdote Urias um modelo do altar, com informações detalhadas para a sua construção. O sacerdote Urias construiu o altar, executando todas as instruções que o rei Acais havia mandado de Damasco antes que este chegasse de Damasco. Quando o rei Acais chegou de Damasco, viu o altar, aproximou-se e subiu a ele. Fez queimar sobre o altar seu holocausto, oferta de cereais e suas oblações, vinho e sangue de ofertas pacíficas. O altar de bronze, que era dedicado exclusivamente a Yahvé, o Senhor Deus, ficava entre o novo altar e o templo, e por isso Acais o transferiu para o lado norte do seu novo altar. Então o rei Acais deu a Urias a seguinte ordem: queima no meu grande altar o holocausto da manhã, como também a oferta de cereais, e o holocausto do rei, e a sua oferta de manjares, e o holocausto de toda a nação, e a sua oferta de manjares, e as libações, todo o sangue dos holocaustos e todo o sangue dos sacrifícios aspergirás sobre o altar. Porém, utilizarei o altar de bronze como oráculo para minhas adivinhações. E o sacerdote Urias fez tudo o que lhe ordenara o rei Acais. O rei Acais mandou retirar os painéis laterais e arrancou as pias dos estrados móveis, tirou o tanque de cima dos touros de bronze que o sustentavam e o depositou sob uma base de pedra. Por causa do rei da Síria, também retirou a cobertura que se usava no dia do Shabat, o sábado, que fora edificada no templo, e suprimiu a entrada real do lado de fora da casa de Yahvé, o Senhor. A morte de Acais. Quanto aos mais atos de Acais, tudo o que realizou, não está registrado por escrito no livro da história dos reis de Judá? Descansou, pois, Acais com seus pais e foi sepultado junto a seus pais na cidade de Davi, e Ezequias, seu filho, passou a reinar em seu lugar.